bom dia. Bom dia, conta pra gente como é que foi o fim de semana, aproveitou bem? Comeu tudo que você queria comer? Resistiu a tudo, menos as tentações, né? Teve feijoada, torresmo, cachorro-quente, frango com maionese, lasanha, picanha, tudo. Não, de repente seu ponto fraco são as sobremesas, os doces, aquele pudim, aquele quindim, aquela torta de limão, brigadeiro. Pois é, não importa qual o seu ponto fraco, mas com certeza muita gente acordou nessa segunda-feira pensando, meu Deus do céu, eu queria uma mágica para acabar com todas essas gordurinhas do fim de semana. Alguma coisa mais ou menos assim, presta atenção. É para isso que nós estamos aqui, La Freire, por favor. Mágico e a sua assistente? E com relação aos docinhos que a Flávia falou, seriam esses aqui? Esses, por favor. Abracadabra, abracadabra, bim salabim. Eu gostaria que esses doces todos... Muito bem. Um passe de mágica. Aí você acorda, olha... Tenta fazer outra mágica, sim, salamim, bim, bim. Eu gostaria que toda essa gordurinha saísse agora, assim, de mim. Deixa eu ver, dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Tô achando que não funcionou, não. Não funcionou. Tenta de novo, vai, Sim, vamos lá. bim, bim, tan, 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 pam, pam. A história não tá dando certo, não. Quer dizer, essa mágica não funcionou, Fernando. Que tal, então, se a gente tentar com 2 médicos? Não, porque hoje nós temos aqui o nosso consultor, o doutor Alfredo Halper. Tudo bem, doutor Alfredo? Tudo bem. Parabéns pelo número de mágica. Fernando é um bom mágico. Depois eu mando a conta pro senhor, doutor Alfredo, com Vera artístico. E temos aqui também um outro endocrinologista, o doutor Valmir Coutinho. Bom dia, doutor. Bom dia, Bom dia, doutor. Bem-vindo. Doutor Alfredo, a gente está brincando, falando de mágica, remédio para emagrecer, essa mágica que todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser emagrecido. Existe essa mágica? Claro que não, né? Eu acho que aqui você tem uma representação muito interessante. Você disse muito bem, boa parte das pessoas que têm excesso de peso querem alguma coisinha mágica que vai funcionar para emagrecer. Não existe isso. Pois é, muita gente acha que remédio para emagrecer faz essa mágica, né? Faz mesmo, doutor Valmir? Não, não é mágica, nenhum remédio resolve o problema da pessoa. Mas quando o remédio é usado direito, com supervisão de um médico, ele ajuda bastante a pessoa a fazer a parte dela também, que é melhorar a alimentação, fazer mais atividade física. E aí que o remédio entra, né, Alfredo? Para ajudar a pessoa nisso. Claro. Pois é, a Liliane usa esses remédios para emagrecer, no caso dela, com acompanhamento médico, claro. E a Natália Ariede vai mostrar pra gente agora que ela conseguiu mudar muito a vida dela, olha só. A gente está aqui com 2 peças do guarda-roupa da Liliane, né? Essa aqui de antes, joga aí pra gente ver o tamanho da jaqueta que ela usava, e essa aqui de agora. Vou botar em cima pra você ter ideia de como as coisas mudaram por aqui. E mudou em pouco tempo, né? Quando você usava essa jaqueta? Até 1 ano e meio atrás? 2 anos atrás. Foi em setembro de 2011 eu usava essa jaqueta. Deixa pra gente ver como ela fica em você hoje. Nossa, gigante. Não foi uma mudança relâmpago, não. A Liliane levou 18 meses para emagrecer. O mesmo tempo que levou para engordar 30 quilos. Na época da faculdade, ela estava assim. 1 ano e meio depois da formatura, estava perto dos 100 quilos. Eu deixei. Falei assim, depois eu emagreço, depois. E aí você foi engordando. O pior foi em 2009. 2009, além de eu ir deixando, eu saí de São Paulo. Eu comecei a viajar pelo Brasil a trabalho. Daí, morando em hotel, comendo comida de hotel. Daí, chega do trabalho, tô cansada, vou comer no bar na frente do hotel. Acredita agora que ela enchia o jaquetão? Mas não foi por vaidade que a Liliane decidiu perder peso. E sua saúde, como é que tava? Triglicérides perto de 300, colesterol uns 250 e glicemia em 110. Quando você soube disso, assustou?
Eu falei assim, é melhor eu me cuidar ou eu vou ter um infarto e virar diabética definitivamente antes dos 40. Daí eu voltei para o meu médico que me acompanhava, porque eu não voltava nele já fazia uns 3 anos. Ele tomou um susto quando me viu. Daí resolvi levar a sério o que eu já sabia o que eu tinha que fazer. O que ela precisava fazer era tomar remédio, que ajudou muito. Mas a mudança que aconteceu com a Liliane não teve nada de milagre. Nenhum medicamento é mágico e a gente tem a tendência de entender que tomando medicamento resolvem todos os problemas. A primeira coisa que a pessoa precisa saber, não existe remédio para emagrecer. Existe medicamentos que podem diminuir o apetite ou pode te dar uma sensação de saciedade, que você já teria se alimentado. Eu troquei praticamente todas as farinhas brancas por integrais. Gordura, praticamente não como gordura, já comia pouco, como menos ainda. Coloquei mais legumes, verduras na minha alimentação. Cortei completamente o açúcar. Não como nem açúcar, nem adoçante. E exercício? Faço pouco. Exercício, na verdade, eu só comecei a fazer depois que eu emagreci. É aquela história de gordo ir na academia, aquele monte de espelho. Não, pelo amor de Deus. Estava muito acima do peso, eu tinha muita dor. Eu tinha dor no pé, tinha dor nas costas, tinha dor no ombro. Nos últimos tempos eu estou fazendo pilates exatamente para arrumar tônus muscular e diminuir as dores. Então chegou a hora de preparar aí uma refeição, né, saudável, né? Agrião? Ou rúcula, eu acho que hoje eu vou de rúcula. Pego uma folha escura, eu gosto sempre de colocar uma fruta, ou uma carambola, ou uma pera, ou uva. Hoje eu vou de carambola. Como a mudança de alimentação tem que ser um ritual de vida, a saladinha não é uma saladinha besta, não é alface, tomate e cenoura. Ninguém aguenta comer alface, tomate e cenoura todo dia. Fruta no meio, eu coloco queijo no meio, eu coloco vários tipos de folhas diferentes. Eu misturo, eu tempero com coisas diferentes. Se diverte fazendo a salada. Senão fica chato. De setembro de 2011, que eu tava com 98 quilos, a março desse ano, de 2013, março de 2013 eu estava com 65 quilos. Você emagreceu mais de 30 quilos. Mais de 30 quilos. Mas era a sua meta? A minha meta era 70. A meta era 70 e entrar no manequim 44. Só que agora calça jeans é 40. E voltou a ser aquela Liliane da época da faculdade. Pelo menos no peso. No peso tá igualzinho, mas as minhas rugas não estão iguais, não. Tá ótima, a Liliane. Ela falou uma frase importantíssima, talvez uma das mais importantes frases que a gente fala aqui no programa. A mudança de alimentação é um ritual para a vida toda, doutor. O remédio foi um componente dessa mudança dela. Exatamente. A história da Liliane é uma história típica de sucesso em um tratamento para emagrecer, né? Ela fez a parte dela, o médico fez a parte dele, receitou um remédio que ela tomou e o remédio fez o papel dele, que é de ajudar a Liliane nesse processo de mudança de hábitos que ela teve. E ela não jogou toda a responsabilidade para o remédio, ela entrou com a parte dela, que é muito importante, né? E ela já entrou sabendo, ela fala isso, né? Ela já entrou sabendo que tinha a parte dela que ela tinha que fazer e que o remédio não era milagre. E hoje existem 2 remédios para emagrecer oficialmente aprovados pela Anvisa. Um é o Orlistat e o outro é a sibutramina. Esses são princípios ativos. E sobre remédio para emagrecer, a gente já tem pergunta na internet, vamos ver de quem. É do Naércio de Sobral, Ceará. Podemos ficar dependentes desses remédios, doutor Alfredo? Não, esses remédios não dão dependência, mas é uma coisa muito interessante. Eles não dão dependência naquela história de que, bom, eu vou fazer tudo na vida para continuar tomando esses remédios. Não dão. Isso está provado. Agora, se você me perguntar se para ficar magra e manter esse peso normal ou adequado até o resto da vida, se você pode precisar dos remédios, sim. Mas aí vão perguntar, puxa, mas remédio para emagrecer para toda a vida?
E a resposta é muito simples. Para colesterol, você precisa de remédio para toda a vida. Para diabetes, você precisa de remédio para toda a vida. Para pressão alta, você precisa de remédio para toda a vida. Por que não para manter um peso adequado? Então Entendeu? vamos mostrar, doutor Alfredo, primeiro como funciona o Orlistat no nosso organismo. Vamos. A gente tem aqui o nosso intestino. Isso aqui está simulando o nosso intestino. Isso. Quando a gente ingere algum gordura, quando a gente ingere alimentos, ingere gordura, claro. E a gordura está aqui, bem amarelinha, bonitinha e tudo mais. Quando ela entra no nosso intestino, ela é cortada por uma substância específica e vira essa coisa pequenininha aqui, que é o ácido graxo, que é absorvida, tá? Então você come gordura, opa, e aí você tem aquela absorção do ácido graxo, porque ela é cortada. Agora, com o Orlistat, 1/3 dessa gordura não é cortada e isso passa intacto. Portanto, sai nas fezes, não é absorvido, você vai emagrecer. O princípio é muito simples e funciona bem. E por que um é tarja vermelha e o outro é tarja preta? Então, o Orlistat é tarja vermelha porque não tem nenhuma atuação no sistema nervoso central. O Sibutramina, a Sibutramina, que é o outro medicamento, ela tem uma atuação no sistema central, tá? E se determinou aqui no Brasil que ela deve não só a tarja preta, mas tem um receituário especial chamado B2. Bom, a gente acabou de ver como funciona o Orlistat no nosso organismo. Vamos ver então como funciona a Sibutramina? Sibutramina é uma substância que, como eu disse, age no sistema nervoso central, particularmente numa região chamada hipotálamo, que regula o que nós comemos, regula a fome, regula a saciedade. Particularmente a sibutramina dá saciedade, significa a pessoa come e fica satisfeita logo. Como é que ela age nisso? Vamos esperar o nosso amigo lá. E aqui você tem uma substância chamada serotonina. Isso aqui está dentro do nosso cérebro. Está dentro do cérebro, particularmente dentro do nosso hipotálamo. Tem uma substância chamada serotonina que dá aquela sensação de saciedade. O que a sibutramina faz é não deixar a sibutramina seguir adiante e deixa no que a gente chama de sinapse, que é a junção entre dois neurônios. Não e aí você serotonina seguir em frente. E aí ela fica aqui e dá essa sensação de saciedade. Além de tudo, a sibutramina também tem uma ação no que a gente chama de sistema nervoso simpático, aumentando um pouco a queima calórica. Ela ajuda muito no início do regime. Ela ajuda, para falar a verdade, pode ser no início ou pode ser para o resto da vida, como eu te disse. Agora, não é todo mundo que vai se dar bem com a serotonina e existe até, com a sibutramina, existe até contraindicações para ela. Mas é um medicamento muito útil. Doutor Alfredo, tem uma pergunta da internet, vamos ver quem está querendo conversar conosco. Triciana, olha só, doutor Valmir, todas as pessoas podem tomar esse medicamento que a gente está falando sobre ele, a sibutramina? Não, Triciana, não são todas as pessoas. É importante que a pessoa tenha um excesso de peso importante, que traga risco já para a saúde, né? E que ela não tenha problemas de, por exemplo, pessoa que já sofreu um infarto, já sofreu um derrame. Isso é contraindicação para o uso da sibutramina. Bom, vocês estão falando em contraindicação, né, Isso. doutor e o Fernando? Então vamos mostrar aqui quais são as contraindicações, doutor Claro. Alfredo, da sibutramina. Vamos lá. Pressão alta. Eu tenho que olhar assim, né? Então você me dá licença, mas eu sei, mas eu quero seguir a ordem. Então tá. Pressão alta, doença do coração, tá? O indivíduo que já teve derrame e indivíduo que tem uma doença psiquiátrica que pode contraindicar o uso da sibutramina. Diagnosticada, doutor, ou é uma suspeita de algum problema? Mas aí, Fernando, também diagnosticado melhor ainda, mas o médico com frequência vê o paciente na frente, não é, Valmir? E já tem um perfil psiquiátrico desse paciente e sabe quando pode indicar ou não. O problema é que às
escritos por pessoas que ainda não têm conhecimento suficiente disso. Pois é, a gente fez durante toda essa semana que passou, fez um pedido de uma pergunta importante na nossa página na internet. A gente perguntou, você já tomou o remédio para emagrecer? Olha só o resultado aqui. Estamos aqui nesse telão aqui também, olha, sim, mas engordei depois que parei de tomar. 47% das pessoas responderam dessa forma. Não, nunca quis tomar, 24%. Sim, tomei, deu certo, 15%. Não, gostaria, mas tenho medo dos efeitos colaterais, 14%. Quais são os efeitos colaterais? Muita gente fala que... Troca aqui, por favor, doutor, o senhor fica aqui. Doutor, o álcool potencializa alguns efeitos colaterais para quem usa sibutramina? Esse é um dos problemas? Pode ser, se a pessoa principalmente exagerar muito no consumo do álcool e usar a sibutramina, que desses 2 remédios que foram falados é o que tem ação no cérebro, ela pode ter efeitos colaterais por causa disso. No caso do Orlistat, os efeitos colaterais já são outros, são diferentes. E vem principalmente quando a pessoa, porque a gente viu o mecanismo, né? A gordura é eliminada. Se a pessoa exagerar no consumo de gordura e tomar o remédio, ela pode ter problemas de diarreia também. Fernando, eu vou pegar um ponto aqui que eu adorei. Eu acho que o Valmir vai gostar também. Você já tomou remédio para emagrecer? Sim, mas engordei depois que parei de tomar. Você veja, quase metade. Pessoal... É esse o problema. As pessoas pensam mal dos remédios para emagrecer. Um dos argumentos, a meu ver estúpido, é que ele não funciona porque quando você para de tomar, a pessoa volta a engordar. Isso, no meu entender, prova de uma maneira cabal que eles funcionam, porque só funcionam enquanto tomam. O que quer dizer? Vou repetir mais uma vez. Esse argumento não vale. Funcionou. Está funcionando, continua a tomar pelo menos... de acordo com o conceito geral, mas claro que vai depender do seu médico. Tem muita gente que toma, para de tomar, mudou totalmente o ritmo de vida e aí ficou bem, mas muitos deles vão